Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre paz. Paz interior. Eu já estou me sentindo um pouco mais em paz depois da harmonização, acho que todos nós, né? Então, nós só vamos continuar no clima que a Viviane, né? Viviane já nos colocou aqui. Então, para a gente começar a refletir sobre a paz, nós vamos lembrar de um trechinho que o Emmanuel escreveu no prefácio do livro Sinal Verde. Ele diz assim, é só uma frase que eu extraí de lá. Todos sabemos da necessidade da paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Então ele está dizendo duas coisinhas bem interessantes para nós começarmos a nossa reflexão. Ele está falando que todos nós sabemos da necessidade da paz. A paz não é alguma coisa assim que se a gente tiver tá bom, se a gente não tiver, beleza. Mal comparando assim, é mais ou menos igual ao ar-condicionado, que nos deixa tão confortável, né, Sandra? Antigamente, eram poucas, né, casa, residência, centro que tinha ar-condicionado, né? Mas hoje em dia se tornou uma necessidade, né? E a paz é mais ou menos assim. Nós precisamos ter paz, né? Nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos de paz. E por quê? Porque a paz, segundo Emmanuel, ela é responsável por nos dar segurança. Se a gente não tiver paz, a gente vai viver inseguro, vai viver preocupado, vai viver inquieto. E se essas sensações, se essas emoções que não são muito boas, elas chegarem na sua máxima expressão, a gente vai começar a ter medo, a gente vai começar a ter pânico. Infelizmente, medo é uma coisa que está muito presente na nossa vida hoje em dia. Talvez porque o mundo, não sei se os amigos vão concordar, o mundo está ficando cada vez mais volátil, muda cada vez mais rápido. A gente tem cada vez menos certezas. Talvez você já tenha ouvido falar de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele cunhou uma expressão que ele chamava o nosso tempo de modernidade líquida. Por quê? Porque como a água, nós vivemos um tempo que não tem forma. É um tempo muito fluido. Ele toma a forma do recipiente que o contém. Então, só lembrando uma passagem que o Leandro Carnal, se referindo ao Bauman, ele conta uma história que é curiosa. Ele diz que a avó dele, que era descendente de alemães, morava no Rio Grande do Sul, ela era uma pessoa de uma geração anterior a nós e ela tinha muitas certezas. Então ele conta uma historinha assim. Quando a avó dele ficou sabendo que havia lugares no mundo em que se comia abacate com sal, ela falou, não é possível que alguém saiba que abacate não se come com sal. Abacate a gente come com açúcar, né? Aí o Leandro falou para ela, não, abacate com açúcar só se come no Brasil. No mundo inteiro se come abacate com sal. E a avó disse assim, então o mundo inteiro está errado, porque não pode comer abacate com sal. E ele conta isso para dizer que ela era de uma geração que tinha certezas. Hoje, nós já não temos muitas certezas. Talvez vocês se identifiquem comigo. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, 34 anos atrás, me falaram assim, ó, você vai trabalhar 35 anos e vai aposentar. O ano que vem eu completo 35 anos de trabalho. Só que chegou no meio do caminho, alguém mudou de ideia. Falaram, não, você tem que trabalhar pelo menos mais uns 10, 15 anos aí, né? Então, a nossa realidade ela é muito fluida, ela muda muito. E isso pode nos causar alguma insegurança. A gente tem insegurança com relação à nossa capacidade de subsistência. A gente se preocupa, nós temos um emprego hoje, a gente se preocupa se nós vamos ter um emprego amanhã. A gente tem um pouquinho de preocupação, apesar da gente viver no interior, que é mais tranquilo, a gente já não deixa mais o carro destrancado.
A gente não sai de casa e deixa a janela aberta. Quando eu era criança, isso era comum. Tá certo? Faz muito tempo. Mas isso era comum, né? Hoje a gente não faz, porque a gente tem medo da violência, né? Depois da pandemia do Covid, a gente ficou fragilizado com relação à saúde. A gente tem mais medo hoje de adoecer, né? São todas circunstâncias que nos dão insegurança, mas eu não vim aqui para deprimir vocês, não só falando de coisa ruim, nós vamos falar exatamente o contrário, né? Nós vamos falar como lidar com isso. E como é que seria? A gente precisa, conforme o Emmanuel nos disse, né, ter um pouquinho de paz. Se a gente não tiver segurança, também segundo o Emmanuel, a gente vai ter os sentimentos que são contrários à paz. Então, se os amigos me permitem, eu vou contar uma historinha que é minha, sem querer fazer autobiografia. Mas quando eu era criança, eu estudava piano, né? Naquela época era comum, né, a gente estudar. E o que acontecia? Uma vez por ano, a escola organizava um recital, a gente chamava de audição, né? Então, durante o ano inteiro a gente estudava uma música, no final do ano a gente ia apresentar para quem? Para as famílias dos alunos mesmo, né? Às vezes acontecia até no centro, que era um espaço, né, que dava para colocar um piano lá e tocar. E o que acontecia? Quando ia começando a chegar a época da audição, ia começando a dar um frio na barriga, né? E à medida que se aproximava a data, aquela coisa só ia aumentando. A insegurança só ia aumentando, o medo só ia aumentando e a paz ia para longe. Quando chegava o dia, na noite anterior a gente já não dormia, né? Chegava perto do piano, a mão estava gelada, dura, né? E a gente sentia muito medo. E isso era com todo mundo, não tinha ninguém que ficava em paz, que chegava lá e ia tocar sua música em paz. Teve um ano que o nosso professor, que ele era um concertista, estava acostumado a tocar, né? Ele falou um negócio que eu guardei, isso faz muito tempo eu guardei. Ele falou assim: só tem medo quem não tem segurança do que vai fazer. No ano seguinte, eu já não tremi mais. Por quê? Eu percebi que eu conseguiria ganhar alguma segurança. E eu acho que ele não sabia disso, mas isso que ele falou, ó, se você tiver segurança, você não vai ter medo, é uma máxima que era muito cara a uma escola de filosofia que perpassou desde a Grécia até Roma e hoje em dia está muito em moda, que é o chamado estoicismo, né? Então havia um filósofo estoico que ele não deixou nada escrito, como Jesus não deixou, como Sócrates não deixou, e ele se chamava Epicteto. Ele não deixou nada escrito porque ele simplesmente não sabia escrever, né? Ele não tinha tido a oportunidade de frequentar a escola e, além de tudo, ele era escravo. Só que foi um dos homens mais sábios que a humanidade já produziu. E o Epicteto, ele escreveu um livro chamado A Arte de Viver. E o primeiro conselho que ele dá nessa arte de viver é que existem dois tipos de circunstâncias na nossa vida, basicamente. Um tipo que a gente consegue controlar e um segundo tipo que a gente não vai conseguir controlar, não importa o que a gente faça. Apreendida essa ideia, o que Epicteto nos sugere? Ele diz o seguinte: é inteligente que a gente se concentre naquilo que a gente pode controlar e deixe aquilo que a gente não pode controlar. Trazendo só com essa historinha que eu coloquei aqui do medo de tocar piano para o público. O que estava ao alcance dos alunos fazer? Que controle que a gente tinha? A gente podia estudar aquela peça, dominar todas as dificuldades técnicas, para a hora que chegar no momento, é como se a gente estivesse tocando em casa, não teria problema. Isso estava no nosso controle. Isso a gente poderia fazer. O que não estava no nosso controle? Podia acontecer alguma coisa, esbarrar o dedo ali no teclado na hora, né? A gente errar, passar uma vergonhazinha, ser vaiado, digamos assim.
Mas isso não estava no nosso controle. Se alguém que estivesse ouvindo ficasse insatisfeito e vaiasse, era algo que, infelizmente, não estava no nosso controle. Só que tem um outro componente aí que nem o Epicteto, ele não... Se ele pensou, ele não falou. Nesse caso ainda, eram pais de alunos que estavam ali para assistir. Vocês acham que alguém ia vaiar? Ninguém ia vaiar, né? Mesmo que errasse, que tivesse que começar de novo. Então, primeira coisa que eu gostaria que todos nós guardássemos aqui hoje. Tem muito medo que a gente sente, que é um medo irracional. É um medo que, se a gente parar para pensar, ele não vai acontecer. A gente fica muito preocupado com determinadas coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Isso é uma coisa que rouba a nossa paz e que não vou dizer que é fácil de a gente entender. Talvez não seja tão fácil da gente fazer. Mas é importante que a gente avalie os nossos medos. Eu trouxe até uma pesquisa. Foi feito um experimento de um psicólogo lá na Universidade de Harvard, né? Psicólogo ele chama David Levari. Então, o que ele fez? Ele selecionou um grupo de pessoas, né? E apresentou para essas pessoas um painel que tinha 100 rostos, fotografias mesmo do rosto de pessoas. E esses rostos, eles tinham 3 expressões diferentes. Eles estavam divididos em 3 grupos, todos misturados ali, mas tinham 3 tipos de expressão. Os primeiros tinham uma expressão amigável. O segundo tinha uma expressão neutra. E o terceiro grupo tinha uma expressão ameaçadora. Uma cara de não muito amigável, né? E aí, qual que foi o pedido que o David Levari fez? Olha, vocês vão identificar para mim quais são os rostos ameaçadores. E na primeira fase desse experimento, estava dividido em partes iguais. Um terço era rosto ameaçador, um terço era amigável, um terço era neutro. E as pessoas identificaram mais ou menos nessa proporção. Se era um terço, 33%, eram rostos ameaçadores, ele pediu para indicar só os rostos ameaçadores. E chegou-se a uma percentual lá entre 27% e 32% de rostos ameaçadores que as pessoas identificaram. Considerando que havia 33%, então deu certo. As pessoas identificaram realmente quais rostos eram ameaçadores. Mas ele fez uma segunda fase desse experimento. Nessa segunda fase, ele reduziu para 15% aqueles rostos com expressão ameaçadora. Então, 85% ou tinha expressão amigável ou tinha uma expressão neutra. E ele pediu para aquele mesmo grupo de pessoas fazer a mesma coisa, identificar novamente quais eram os rostos ameaçadores. Qual não foi a surpresa? Havia 15% de rostos ameaçadores nessa segunda fase. Só que as pessoas identificaram de 27% a 32% de rostos ameaçadores. Ou seja, eles viram ameaça onde não existia. Não tinha 32% de rostos ameaçadores. Então o David Levari ele chegou a uma conclusão. Que nós, de uma maneira geral, temos a tendência a termos na nossa cabeça uma determinada quantidade de problemas e de preocupações. Então, se nós resolvemos um problema, diminuiu a nossa quantidade de preocupações, automaticamente a gente vai puxar alguma coisa que não era preocupação e vai se tornar a nossa preocupação. Vamos pensar que a gente tem a preocupação com a nossa subsistência. Olha, por alguma razão eu não tenho condições de me manter. Isso é uma preocupação legítima, né? A gente precisa ter o que comer, ter onde morar, etc., né? Normalmente a gente resolve com alguma facilidade essa questão. Então hoje eu resolvi o meu problema. Eu tenho certeza que eu não vou passar fome, eu tenho certeza que eu tenho onde dormir tranquilamente, né? Esse problema está resolvido. Eu fiquei feliz? Não. Eu vou trazer um outro problema para ocupar o lugar desse, né? Isso é o que diz a experiência do David. Fica como tarefa de casa para nós pensarmos se a gente faz isso na nossa vida. Se a gente substitui o problema que a gente resolveu por um outro problema
ou se a gente fica feliz por ter resolvido aquela questão e fica em paz, né? É uma escolha nossa, né? Olha, resolvi, que bom problema, eu estou em paz. Vai aparecer outro problema? Vai, mas deixa ele vir depois. A hora que ele aparecer, a gente lida com ele. Não vamos buscar um outro problema onde muitas vezes ele não exista. Então, esse é o primeiro conceito. Um outro conceito que é importante a gente falar, então são dois conceitos teóricos que nós vamos falar, depois eu tenho algumas dicas práticas para passar para a gente, que não são novidade, mas às vezes a gente esquece. Então é bom a gente, de vez em quando, dar uma revigorada, né? Eu vou contar uma historinha para vocês, que é assim. Disse que num reino muito distante, é um conto de fadas, tá? O governante, o rei, ele gostava muito de arte, especialmente de pintura, né? Então ele resolveu fazer um concurso de pintura. E o tema seria a paz. Então ele convidou todos os artistas do reino, artistas de fora do reino, com a proposta seguinte: olha, eu quero que vocês se esforcem para representar num quadro, numa pintura, a paz perfeita. Deu um tempo, se apresentaram muitos candidatos. O próprio rei, que conhecia de arte, de pintura, ele foi avaliando as telas e foi gostando de umas mais, de outras menos, até que ele chegou a apenas duas. Então ficaram duas finalistas, duas telas que pretendiam representar a paz. A primeira tela era uma paisagem muito bonita. Tinha um lago tranquilo, alguns animais no entorno, tinha algumas montanhas ao fundo, daquelas montanhas que tem os picos nevados, branquinho, bonito, né? Uma vegetação tranquila, bonita, aqueles quadros que a gente olha e descansa a nossa alma, né? Só da gente olhar a gente sente um repouso na nossa alma. Então, esse quadro foi um finalista. Só que teve um outro quadro que o rei gostou. E o outro quadro, ele era meio que o oposto desse. Apesar de ele representar uma paisagem também tinha um lago, também tinha montanhas, também tinha floresta, só que ele representava uma atmosfera tempestuosa, era uma tormenta mesmo, uma tempestade muito forte, com raios. As montanhas, pela força das águas, acabaram gerando cascatas de água ameaçadoras, não é? Então era um quadro mais escuro e parecia que não havia muito de paz naquele quadro. Ele sugeria um pouco mais de medo, de inquietação. Mas o rei achou que ele seria interessante como finalista. Aí ele ficou com os dois quadros e um dia ele chamou os artistas e deu o julgamento. Ele disse: olha, eu estou escolhendo esse quadro aqui, que é o quadro tempestuoso. Esse quadro representa a paz perfeita. Todo mundo ficou meio assim. Assim, não é o conceito que a gente tem de paz, né? Uma tempestade, água caindo, ameaçadora, enxurrada, né? Ele falou: não, realmente não, mas se vocês observarem com cuidado, debaixo dessa cascata que está caindo lá da montanha, está formando aquela enxurrada ameaçadora, tem um arbusto. Nesse arbusto tem um ninho de passarinho e nesse ninho tem um passarinho cuidando dos filhotinhos como se não houvesse amanhã. O passarinho não estava nem aí. Ele estava ali num ambiente protegido, lógico que a chuva o atingia, mas ele emanava sozinho mais paz do que toda aquela outra paisagem tão pacífica. Qual que é a mensagem que fica nessa historinha? Eu vou até ler o que o rei falou aqui, porque ele falou de uma forma bem legal. Ele explicou assim, ó: paz não significa estar num lugar sem barulho, sem problema, sem trabalho duro ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar em meio a todas essas coisas, a gente consiga permanecer calmos dentro do nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. Aí, esse conceito e essa historinha nos remete para o Evangelho.
No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse uma coisa que é muito bom da gente ouvir. Ele disse assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nada do que Jesus disse foi em vão. Se ele disse que está nos dando a paz, é porque realmente ele está nos deixando, ele nos deixou a paz. Só que tem um detalhezinho que a gente precisa entender. A paz que Jesus nos deixou, ele mesmo disse: eu não estou te dando a paz do mundo. Porque a paz do mundo, o nosso tema hoje é paz interior. Então a paz que Jesus nos deixa é a paz interior. O mundo, ele pode nos dar a paz exterior, a paz daquela paisagem, do lago, né, da floresta, das montanhas, de quando tudo está bem, a gente está em paz. Mas, 10 segundos para a gente refletir. Na vida de vocês, eu vou pensar na minha também. Quando que está tudo 100% no mundo? Não está. Difícil, né? Em alguns momentos a gente pode, às vezes a gente vê uma imagem na internet assim, uma pessoa sobre a montanha, com aquele pôr do sol no fundo, né? A gente sente até inveja. Aquilo poderia representar a paz, mas é uma paz exterior, né? Não necessariamente a gente vai estar naquela posição, a menos que a gente faça harmonização, aí sim, né? Mas a gente pode estar no meio de um tumulto e dentro de nós a gente ter aquela paisagem da montanha com o pôr do sol. Então, esse é o segundo conceito que a gente precisa gravar. A paz que Jesus disse que nos legou como seus herdeiros é uma paz de dentro do coração. A gente tem que buscar a paz de fora? Tem, lógico. Né? No próprio Evangelho fala o seguinte, ou no Livro dos Espíritos. Quando a gente tem um espinho na mão, é errado a gente tentar tirar? De jeito nenhum, a gente vai tentar tirar. Só que tem coisa que está fora do nosso controle. Primeiro conceito, do Epicteto, tem coisa. Quando Jesus encontrou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, ele falou duas coisas. Primeiro ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Tem uma outra coisinha que a gente não presta muita atenção que Jesus falou, que é o seguinte: não recalcitres contra os aguilhões. Trazendo para a nossa linguagem moderna, isso seria o quê? Ó? Não dê murro em ponta de faca. Né? Por que a gente vai ficar brigando com coisas que não tem jeito da gente resolver? Temos que nos pacificar com aquilo. Esses são dois conceitos que eu achei importante a gente falar, para a gente entender o que é a paz interior, de que tanto a gente precisa, como Emmanuel falou. Agora eu vou dar quatro dicasinhas que vocês sabem, né? Todos nós conhecemos. Mas é importante a gente relembrar, porque a nossa vida costuma ser tão corrida que a gente fala, não, tudo bem, amanhã eu faço, né? Então a dica é que a gente não pode deixar a nossa paz para amanhã. A gente precisa dela hoje, a gente precisa dela nesse momento, agora. Então, primeira dica, oração. Não é novidade para ninguém. Mas a oração, vamos pensar um pouquinho nela. Todo mundo já assistiu um jogo de vôlei, por exemplo, né? Ou de outros esportes, também tem isso. Às vezes o jogo está equilibrado, um faz um ponto, o outro time empata e assim por diante. Mas tem vezes que um time ele começa a ganhar, a abrir muitos pontos no placar. Quando acontece isso, geralmente o que o técnico do time que está perdendo faz? Ele pede um tempo técnico, né? Faz assim com a mão, né? E ele pede um tempo técnico. Muitas vezes ele nem tem o que falar para o seu time. Ele não vai repreender o time. Olha, vamos ficar mais atento ao jogo, né? Vamos usar tal técnica. Muitas vezes ele nem fala nada. Qual que é a intenção dele? É fazer com que o time dele que está perdendo se reequilibre emocionalmente, né? Porque quando o time começa a perder, ele começa a ficar inseguro, começa a ficar com medo, né?
E aí a tendência é que aquilo faça o time jogar pior, não desempenhar todas as potencialidades que tem. Então o que ele faz? É um tempinho, não sei quanto que é, mas deve ser coisa de 1 minuto assim, de tempo técnico. E quantas vezes a gente vê o time voltar do tempo técnico e virar o jogo? Não é? Então a oração é mais ou menos isso. A oração é um tempo que a gente precisa dar para a gente mesmo, não é? Não só quando a gente está perdendo o jogo, mas quando as coisas estão um pouquinho complicadas, a gente para oração. O que é a oração? A oração, nós podemos dizer assim, é um ato de pura comunhão com Deus. Ela precisa de palavras? Não necessariamente. A gente está habituado, né, a conversar, então a gente faz a oração em palavras. Mas a oração tem muito mais a ver com o sentimento do que com palavras. Na questão 658 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou assim: a prece é agradável a Deus? E a resposta foi: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Tem uma historinha da Madre Teresa que ilustra bem isso que eu estou dizendo. Um repórter acompanhou a Madre durante um tempo, lá 1 mês, 2 meses, porque ele estava fazendo uma reportagem sobre a vida, sobre o trabalho da Madre Teresa. Então ele viu ela atendendo os necessitados naquela correria, naquela luta, né? Que ela vivia numa região muito pobre da Índia, né? Uma região de muita necessidade e ela não deixava passar nenhuma oportunidade de ajudar, né? De ser útil. E o repórter acompanhou tudo isso, que nós sabemos, quem é a Madre Teresa, etc. Mas teve uma coisa que chamou a atenção dele. E ele perguntou para ela, no momento que ele teve uma oportunidade lá de estar sozinho com ela, ele perguntou: irmã, eu tenho visto a sua luta e é invejável a energia que a senhora apresenta, tanta coisa boa que a senhora faz. Mas teve uma coisa que eu percebi, a senhora é uma religiosa, a senhora pertence a uma ordem religiosa. E eu não vi a senhora orar nenhuma vez, nesse tempo todo que eu estou aqui. A senhora não ora? E ela falou para ele assim: meu filho, você está enganado, você me presenciou orando muitas vezes, né? Mas eu não ouvi, o repórter disse. Não, de fato, você não ouviu, mas eu estive orando. E aí ele perguntou: quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? O que a senhora pede para Deus? E ela respondeu assim: eu não peço nada, eu não falo nada, eu só escuto. O repórter foi ficando cada vez mais intrigado. Se a senhora só escuta, então o que Deus fala para a senhora? Deus não me fala nada, ele só escuta. Parece uma coisa de louco, né? Mas não é loucura. Isso é comunhão com Deus. Porque, no fim das contas, ela estava na presença de Deus, não falava nada, Deus também não falava nada, mas os dois se entendiam perfeitamente, né? Isso é comunhão. Então a ideia da oração, ela é um pouquinho disso. Quando a gente está na correria da nossa vida, nas dificuldades, nas preocupações, pode ser que a gente perca um pouco dessa paz interior que nós estamos falando hoje. Um remédio que a gente poderia indicar, que a doutrina espírita nos indica: faça uma pausa, faça um tempo técnico, faça uma oração, né? Aonde você estiver, no seu trabalho, né? Só não vai fazer no trânsito ligando ou dirigindo o carro, que é um pouquinho perigoso, né? Mas se for preciso, encosta o carro. Eu já fiz isso várias vezes, né? Encosta o carro, se acerena, né? Faz uma oraçãozinha, faz toda a diferença, né? Então, essa é a primeira, não vou chamar de dica, é o primeiro lembrete. O primeiro lembrete para a gente garantir a nossa paz interior. Aí vamos falar de um outro lembrete que nós estamos exercitando aqui agora. O templo religioso. Para nós não sermos sectários, né, vamos chamar assim, o templo religioso. Mas no nosso caso, o templo religioso para nós é o centro espírita.
Então, nós estamos no centro espírita. Eu vou usar uma citação, a gente falou dos estoicos, né? Então, teve um filósofo estoico, que era o Sêneca, Lúcio Aneu Sêneca, romano. Ele disse uma vez, o Sêneca é um cara assim, formidável também, viu? Uma hora que vocês talvez já conheçam, né? Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, ele fala algumas coisas assim que, sabe, fala, poxa vida, cala fundo na gente. Mas ele era humano. Então teve um dia que ele não devia estar tendo um dia muito bom. Ele tinha um amigo chamado Lucílio, então ele se correspondia com o Lucílio. E tem uma dessas cartas que o Sêneca mandou para o Lucílio, que ele escreveu um negócio assim: olha, Lucílio, vou te dizer uma coisa. Eu nunca saí de casa e fui tratar com os homens e voltei melhor do que eu fui. Eu sempre saio de casa, falo com alguém, quando eu volto, eu estou pior do que eu fui. Essa é uma frase pessimista, né? Por isso que eu disse, o Sêneca, ele não é sempre assim, tá? Mas nesse dia ele não devia ter tido um dia bom, devia ter encontrado alguém que discutiu com ele, falou alguma bobagem para ele, né? Mas por que eu gravei essa frase do Sêneca? Exatamente para dizer o contrário, né? Quem sou eu para dizer que o Sêneca está errado? Mas eu só queria fazer um adendo assim ao Sêneca. Usando o mesmo raciocínio, eu costumo dizer o seguinte: eu nunca vim no centro espírita que eu não tenha voltado melhor do que quando eu entrei. Talvez vocês tenham tido essa experiência, né? Então, eu tenho certeza que quando a gente sair daqui hoje, a gente vai sair um pouquinho mais em paz, não é? O centro espírita, ele me vem uma imagem assim à mente. Imagina um mar tempestuoso, aquelas ondas batendo, né? No meio do mar tem um rochedo e tem um farol. Sabe aqueles faróis que tem a luz que guia o navio? Construído em pedra, forte, né? Então, às vezes a gente chega com o nosso barquinho, né, sendo batido para lá e para cá pelas águas da vida, chega nesse farol. O farol não apenas nos aponta o caminho, como ele nos acolhe, ele nos abriga durante um tempo, até que a tempestade cesse. O centro espírita, ele me parece que faz essa função. Então, que bom que nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui hoje. Essa é uma outra palestra, mas só para a gente lembrar, o que acontece aqui no centro? Nós estamos num ambiente saudável espiritualmente, protegido espiritualmente, né? Eu não sou médium, quem for pode até estar vendo, mas com certeza a espiritualidade está aqui no meio, está nos atendendo, está identificando as nossas necessidades e está nos tratando com maior carinho. Isso acontece dentro do centro. A gente fez a harmonização, a gente faz a oração, a gente está fazendo uma reflexão aqui sobre a paz. Olha que coisa boa, não é? A gente vai receber o passe, depois no final, energia, né? Água fluidificada. Quanta coisa boa que acontece aqui no centro. Se a gente tivesse resolvido ficar em casa, né, pode até ser que estivesse tudo bem também, mas é possível que a gente não estivesse recebendo tantos estímulos para a paz quanto a gente está recebendo aqui no centro. Então fica o segundo lembrete. Olha, lembrando Emmanuel, paz é uma necessidade. Não estou tendo muita paz? Primeiro, oração. Segundo, templo religioso. Terceiro, evangelho no lar. Olha que coisa legal. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 940. Eu vou pedir licença para ler. A pergunta é assim: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Então, na época do Kardec, a gente vê que já tinha alguma encrenca em casa, né? Tinha algum desentendimento, irmão que não entende com o irmão, marido, esposa, sogra, né? Isso acontece. Aí, o Espírito de Verdade respondeu o seguinte: o Kardec perguntou se não era fonte de amargura, né? Ele respondeu assim, ó: de sabores amaríssimos. Ele usou o superlativo, ou seja, muito amargo. Essa, porém,
é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Então, a gente tem dentro da nossa casa o nosso principal laboratório nesse mundo, a nossa principal escola, né? E ali, geralmente, é onde acontece aquele atritar que vai fazendo a gente aparar as arestas. Então, se a gente tem a oportunidade de parar um tempinho e falar, não, vem cá, senta aqui, vamos ler o Evangelho, vamos fazer uma oração, só isso daí já seria suficiente para propiciar a paz. Mas o Evangelho no Lar, ele vai muito além disso. Tem uma lição da Joana de Ângeles no livro chamado SOS Família, psicografado pelo Divaldo, que eu selecionei alguns trechinhos para ler para vocês, porque ela dá uma dimensão, olhando do lado de lá, né, do mundo espiritual para cá, dos benefícios que o Evangelho no Lar nos traz. Então, Joana, ela faz uma recomendação assim para a gente. Ó. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Pensou? Que hóspede que a gente teria para pernoitar em nossa casa? Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Lembra do Epicteto? Ó, não fica aguardando que as coisas externas se resolvam. Tem coisa que você pode resolver, tem coisa que não. Então a Joana está dizendo, ó, não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Então a gente faz o contrário, a gente não espera do mundo, a gente oferece para o mundo a luz cristã do Evangelho. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias, blandícia eu precisei procurar no dicionário o que é. Quer dizer, ternura, carinho, né? Então a Joana diz, quando uma família ora em casa, reunida na ternura do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão do alto. Então, se nós realizamos o Evangelho no lar, a nossa vizinhança recebe. E não é só o Evangelho no lar. Olha uma coisa interessante. Eu tenho uma vizinha que é católica e ela promove uma vez cada 15 dias, se não estiver enganado, o terço católico na casa dela. Nas noites que ela faz o terço, eu me sinto tão bem lá na minha casa. Olha que coisa interessante. É uma energia boa, né, de paz que a gente percebe que emana, né? Seja qual for a confissão religiosa. No nosso caso, a doutrina espírita, ela nos ensina a fazer o evangelho. Mas não é exclusividade da doutrina espírita. O próprio Jesus fazia na casa de Simão Pedro, onde ele se hospedava, reuniões com a família do Pedro, onde lia-se os textos que eles tinham à época, onde se fazia oração e onde naturalmente, com a presença de Jesus, muita coisa acontecia até de cura. Mas a Joana continua. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Olha que legal. Na casa beneficia a rua, num prédio de apartamentos beneficia o prédio inteiro. Olha o poder da oração, da leitura do Evangelho em família. Aí, finalmente, a Joana vai nos dizer o seguinte: e quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com Jesus, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, a gente fazer o Evangelho no lar é a gente convidar Jesus para estar conosco na nossa casa. Jesus que nos legou a sua paz, ele vem nos trazer pessoalmente através do Evangelho no lar. E a última coisinha, né? O último lembrete, nós já falamos de oração, já falamos do centro espírita, já falamos do Evangelho no lar. E quando a gente está fora do centro, fora de casa, né? O que a gente precisaria ou seria bom que fizesse para a gente conservar a nossa paz? Conexão com Jesus.
Dizemos Jesus porque Jesus é o nosso paradigma, mais conexão com a parte boa da vida. E como que a gente conseguiria fazer isso? Quem tem os cabelos brancos como eu, vai se lembrar da época da internet de escada. Lembra que a gente às vezes ficava esperando da meia-noite, porque da meia-noite pagava um pulso só. Lembram disso? Obrigado, vocês não me deixaram só. Não me deixaram só, né? E era uma coisa complicada, né? Ficava aquele barulhinho fazendo lá, às vezes a gente ficava meia hora para conseguir a conexão, né? Daí a pouco caía, aí depois mais meia hora. A gente precisa às vezes parar para observar na nossa vida se essa conexão, que seria muito bom que a gente tivesse com Jesus, com a espiritualidade, né? Não é uma conexão de escada. Seria bom que ela fosse pelo menos uma conexão de 4G, né? Que é essa do celular. Por quê? Porque às vezes existem momentos que a gente precisa de um pronto-socorro, né? Acontece tantas coisas na nossa vida que a gente não espera, que se a gente tiver conectado, se a gente tiver numa boa sintonia, a gente vai agir de uma forma. A gente vai agir, a gente não vai reagir. Se por outro lado a gente não tiver conectado, tiver a conexão de escada, ou se a gente tiver uma conexão muito boa, mas com sites que não são os melhores, né, pode ser que a gente, numa atitude que a gente fala assim, ó, me deu 5 minutos, eu fiz uma bobagem, perdi minha paz, às vezes, de vários anos, né? Então, um lembrete, todos nós sabemos também, mas não custa lembrar, manter a sintonia, tanto quanto possível. Tem uma coisa que eu uso para mim, só para a gente concluir a nossa reflexão sobre a paz, que é ler o Evangelho. Muitas vezes, o Evangelho no original. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as transcrições dos evangelhos canônicos, os comentários do Kardec, né? Mas eu costumo pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, né? Porque quando a gente pega lá no original, a gente parece que participa daquela história de Jesus, né? Tem um trecho que eu sempre gosto de citar, que Jesus, ele morou durante o tempo em que ele esteve na sua missão pública, né? Na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Então, quando você lê o Evangelho e existem as passagens da casa de Cafarnaum, parece que é a nossa casa. Então a gente vê que Jesus, ele acordava cedo, porque todo mundo era pescador, né? Pedro, André, eles eram pescadores e pescador acorda cedo, né? Jesus acordava antes dele. Eles levantavam, Pedro levantava para ir pescar, Jesus já tinha se levantado e ido orar. E tem uma passagenzinha em especial que eu acho bem significativa. Pedro, a gente vai descobrir no Evangelho de Mateus, ele morava junto com a sogra, né? Então morava ele, a esposa, a sogra, os filhos, e Jesus se hospedava com eles, né? E olha que lição para a gente. Pedro gostava da sogra. Desculpem a brincadeira, né? As sogras são para serem gostadas mesmo, não é? Mas o Simão Pedro ele nos dá essa lição. Por que eu sei que ele gostava da sogra? Porque teve um dia que a sogra, ela amanheceu o dia ardendo em febre, né? Então ela tinha pegado alguma infecção, alguma doença, né? E o Simão Pedro ficou desesperado, né? E de jeito nenhum, não passou pela cabeça de ninguém que ele ia ficar contente, né? Ele ficou desesperado. E Jesus não estava, Jesus tinha saído para orar. Ele foi atrás de Jesus, né? E Jesus voltou, o que ele fez? A sogra estava na cama, meio desfalecida, né? Jesus pegou na mão dela, imagina essa cena, né? Traz isso para a gente, para dentro da gente. Percebam se vocês não conseguem sentir um pouquinho da paz desse momento. Jesus pegou na mão da sogra do Pedro, a febre foi se dissipando, se dissipando. Em alguns minutos ela levantou e foi fazer um bolo para eles. Olha como Jesus está humanizado nessa citação do Evangelho. Por isso que fica aqui a sugestão. Se a gente pegar o Evangelho para ler no original, a gente vai sentir um Jesus tão humano, Jesus tão próximo da gente,
que a gente vai sair dessa conexão de escada, que muitas vezes a gente está, e vai passar por uma conexão 4G com Jesus. E isso vai fazer muita diferença quando a gente está preocupado com a nossa paz. Então, amigos, agradecido pela paciência que vocês tiveram. Obrigado, Sandra, pelo convite. Eu desejo que nós tenhamos muita paz. Quando elas nos faltar, vamos sempre lembrar que às vezes no mundo existe barulho, existe balbúrdia, existe confusão. Mas o importante é que a gente aprenda a cultivar a paz dentro de nós, que é o que Jesus nos recomendou. Então, muita paz para todo mundo. Boa noite. Muito obrigado.